Cara, é só comigo que essas coisas acontecem. O celular aqui, do nada, ele travou e fechou o Instagram sozinho. Aí eu fui voltar agora pra ver. Perdi o início da live todinha. Nossa. Ai, caramba, cara. Poxa, que sacanagem. Pô, sacanagem, cara. Eu falei aqui antes. Deu pau no celular aqui e fechou tudo. Pô, caraca, cara. Pô, perdi aquela live toda anterior. Que sacanagem, cara. Poxa. Ai, fico muito puto quando isso acontece, cara. Tá boa. Cabe um processo, cabe. Pois é, Ítalo. Pois é. Gente, desculpa, desculpa, de verdade. Perdeu. Caraca, eu tô muito puto, cara. Que isso? Que isso? Pô, perdemos um maior papo atrás. Caramba. E aí, a gente continuou falando aqui. Eu não sei pra quem, mas a gente continuou falando aqui. Caiu do Sim. nada, cara. Eu posso fazer de novo a pergunta pra vocês? Me desculpe por isso. Pode, tranquilo. Ai, cara, pô, sacanagem. Tem tanto conteúdo pra trás maneiro. Poxa. Ai, vamos lá. Ó, no caso, a pergunta da pauta é a seguinte. Por dividir jogo e trabalho com o seu amigo de infância, vocês acham que cadê? Uma maior amizade é capaz de tornar, no caso, a experiência de jogo mais íntima entre vocês, como se vocês fossem família e tal? E novamente me perdoem por isso, gente. Ah, Sério. relaxa. Eu acho que o pessoal ainda conseguiu acompanhar, né? Muita gente, a gente viu até quando as pessoas começaram a dizer o eu acho que foi quando o teu travou, mas a live continuou. Tinha o pessoal respondendo. Mas a gente tava falando justamente que, assim, em termos de jogo é muito mais fácil, porque como a gente já conhece um ao outro há muito tempo, já sabe quais são os esquemas que o cara usa, tanto quanto mestre, quanto enquanto jogador. Então é muito mais fácil da gente se preparar para se defender dos esquemas do mestre, ou enquanto mestre é mais fácil da gente se preparar para defender os combos do jogador. Mas em Aham. termos de produção de conteúdo, em termos de jogo e tudo mais, é muita dinâmica, é muito mais fluida, porque a gente já sabe, já conhece, já trabalha junto, inclusive tem um pessoal que joga com a gente, que está aqui assistindo a live, que trabalha com a gente também no nosso emprego, e a gente consegue bater papos na hora do intervalo, na hora do lanche, do café, sobre a mesa, e a gente debate ideias de produção de conteúdo para o Em site. todos os horários, menos no horário de trabalho, né? Exatamente. A gente Com senta na hora do certeza. Com café, certeza. é só na hora do café, é só na hora do intervalo. E Aí a gente sim. aí debate conteúdo, conversa sobre a mesa, e a gente pensa em assuntos que a gente vai querer depois produzir para o site, enquanto notícia, ou então para vídeo, ou para publicar depois no futuro. Então, assim, é massa, é tudo muito mais fluido. E é bem mais divertido você jogar entre pessoas que já se conhecem, porque você tem liberdade para fazer piada, sem ter, tipo assim, não é ruim, como tá agora tá fazendo, não é ruim você jogar com outras pessoas de fora também, mas quando você já conhece a galera, é mais tranquilo, a mesa flui com muito mais facilidade. Uhum. E você, meu querido? Você concorda com ele ou tem alguma coisa para discordar? Cara, eu estava falando também antes que a melhor parte disso tudo é que, enfim, eu tenho muita dificuldade em, enfim, procurar pessoas que não são do meu convívio e tudo mais, né? Essas pessoas acabam vindo muito mais por amigos em comum e tal. E aí, quando a gente retomou, né, a jogar, como eu disse antes, por exemplo, um grupo que eu jogava ali adolescente e tudo mais. Então, quando a gente foi retomando, para mim isso é muito mais porque, tipo, eu vou engajando em brincar sobre assuntos ali, misturando ali a vida real com o jogo, ou às vezes eu tiro faço uma piada, brinco com o pessoal com uma coisa de uma mesa que aconteceu 10 anos antes e todo mundo se lembra ainda daquilo que aconteceu, porque, enfim. E eu não gosto de levar o negócio tão a sério, sabe? Óbvio, né? Tem aquele momento de deixar aquela tensão, né? Aquele suspense, seja mestrando, seja ali jogando, mas respeitar esses momentos, mas para mim, velho, é diversão, é relaxar, é extravasar, abro uma latinha de cerveja enquanto estou jogando e quero descansar, quero brincar, e quero rever meus amigos, bater papo com eles, então é muito mais sobre e é sobre isso e tá tudo bem, né?
Ah, legal, concordo, cara, eu concordo. Então, perfeitamente. Eu acho que também que quando a gente é íntimo. Na verdade, antes de eu falar, deixa eu ver o que falaram aqui. Falaram uma parada interessante, ó. Como mestre, conhecer os seus players também é uma coisa muito boa, no caso, para criar uma campanha. Pô, com certeza, cara, com certeza. Com certeza, porque também todo mundo ali já se conhece, então um pode acabar dando dica para outro. Não, eu vou ser tal. Pô, se tu vai ser tal, pô, coloca tal coisa, que aí vai ajudar todo mundo, tu também vai se ajudar e tal. Eu acho isso muito legal, né? Toda essa pegada, assim, essa Sim. intimidade é muito boa, cara. De Ó, verdade. na mesa que a gente tá jogando, esse Matheus ele joga com a gente. E na mesa que a gente fundou, a gente jogou com algumas pessoas novatas, né? Que tá, enfim, Aham. nunca tinha jogado RPG e resolveram jogar, ou às vezes é a segunda mesa da pessoa. E gente experiente já, que joga há anos. E assim, é massa, porque você tem aquela galera que tá se reunindo para construir os personagens. Então naquela hora todo mundo é amigo, vamos construir na hora de interagir, vamos fazer um personagem que vai funcionar bem dentro enquanto grupo e que você vai, se você pegar esses poderes vai ser massa, porque num combate você vai poder usar isso, eu vou poder usar o meu também. Mas aí na hora do jogo entram os personagens no lugar dos jogadores e aí é conflito o tempo todo um com o outro e tipo todo aquilo que foi pensado na sessão zero para você criar um grupo coeso começa a virar um grupo brigando uns com os outros, É, o é, outro só comendo pipoca enquanto os outros estão brigando e é exatamente. tipo isso assim. A melhor parte, assim, a melhor parte quando não é comigo, né, obviamente, é quando algum personagem morre, pô. Porque, tipo, todos os outros personagens estão lá, muito tristes com aquela situação, e todos os jogadores estão assim, É isso. Verdade, verdade, verdade. Isso é é verdade. muito bom, né? É Ó, muito bom. Você ajuda a construir o grupo, e aí quando o grupo começa a se desfazer porque o outro tá morrendo, você fica rindo, né? Tipo, você vai se lascar enquanto jogador, porque seu jogador vai ficar sozinho no combate, mas você fica é, rindo do amiguinho que morreu também. pô, é E, verdade. Isso é verdade. e se divertindo, né, eu acho. Porque assim, tem gente que leva isso muito a sério, como tá agora tá dizendo, que leva isso Aham. muito a sério e tipo, fica chateado, cria confusões porque o cara morreu, porque não sei o quê. Gente, o RPG é pro cara rir, é como dizia o grande Cassaro, criador do Tormenta, 3D e tudo mais. RPG é pra se divertir. Se você não tá se divertindo, tá jogando errado. Então, Tá jogando assim, errado. o Concordo. personagem morreu, faz outro. Tipo, vai atrás de ressuscitar, faz uma aventura nova só pra ressuscitar, ou então vai no mundo dos deuses, faz um outro vampiro, tipo, faz outra. A vida tá aí. Bota a criatividade pra fora, faz um personagem agora que é o oposto do outro. É Ó, isso. Não tem que se apegar ao boneco. Tem ó, que se apegar à galera, ao grupo. verdade. A Isabelle disse o seguinte aqui, eu achei muito legal isso aqui, ó. Eu me entrosei com vocês por causa de RPG. Internet, eu tava me zoando hoje. Vou voltar aqui com ele. Rolando um, até... Nossa, gente, vocês estão bravos, cara, falando aqui. Valeu mesmo, parece até sacanagem, cara. Sim, mas vai voltar. Vou voltar com certeza. Já até voltei. Ai, caramba. Cadê? Pô, sacanagem, cara. Eu tô mais puto por culpa do outro, que o outro tinha muito conteúdo, gente. Tava com muito conteúdo o outro, cara. Poxa, tava com muita parada boa. Aí a internet me dá uma zoada dessa. Poxa. É, pois é, acontece, infelizmente. Mas só que não acontece sempre, né? Pelo menos é de vez em quando, mas pô, tem que ser logo hoje, porque não foi no fim de semana.
Pô, até querendo fazer um negócio aqui, complicado. There it is. Pois é, there it is. O mesmo tá aqui. Tá igual também. Poxa. Uma coisa até que eu ia falar, que é o seguinte, que eles falaram aí, né? Que muitas vezes o RPG, quando ele chega nessa de se tornar sério, voltei, a internet tá me zoando aqui hoje. Tá de sacanagem. Acontece de quando um mestre quer dar alguma. Tô te ouvindo. Quer dar alguma melhorada, né, na narrativa dele, acontece dele colocar algumas coisas físicas ali pra galera, né, ficar feliz lá e participar, ficar mais imerso. Eu falei disso no sábado, agora, lá no meu outro perfil, quando eu fiz a live com o Metajogo Podcast, né? Porque teve uma vez que eu fui jogar um game com um amigo meu, e ele tava narrando uma parada bem pesada, bem braba, né? Uma narrativa ali bem imersiva e tudo mais. E foi, tranquilo. Aí chegou num ponto em que ele pegou, né? Tinha decorado a casa com algumas velas e tal, e depois ele apagou a luz e acendeu as velas. Aí ele começou a narrativa e tal. Aí, de repente, no meio da narrativa do cara, que tava todo mundo prestando atenção, né? Empolgado ali pra saber o que era, um dos caras diz, pô, vem cá, a gente tá jogando terror ou a gente tá no cemitério ou tá no centro de macumba? Pô, não tô me sentindo legal aqui não, cara, e tal. Pô, tá de sacanagem com a gente? Liga a luz aí. O cara quebrou o clima todo do jogo. Todo do jogo. Acabou a narrativa do cara ali. Tipo, ele mesmo pegou e falou, pô, não vou mais narrar não tô mais com o clima. Aí a gente pensou que ele ia narrar na próxima, né, e tal, e o cara desmotivou, ele parou de jogar RPG, ele não joga mais RPG por causa disso. Eu acho isso muito chato, quando tem um jogador com espírito de porco dessa forma, sabe? Vocês já passaram ou ouviram algo do tipo, assim, alguma vez, não? Não comigo, né? Já vi relatos. Não em nenhuma mesa minha e tudo mais. Mas, eu tenho uma experiência minha agora, eu nem lembrava ainda desse pequeno trauma. Uma das primeiras vezes que eu fui jogar, né? Jogar 3D&T, era com que a gente começava na época. Uhum. Eu não lembro nem qual era o cenário e tal. Eu sei que eu pirralho, vamos lá, eu devia ter 12 anos, e aí, tipo, eu tava dando tanto trabalho, né? Tipo, todo mundo adulto já, na minha cabeça todo mundo ali era adulto, né? Eu era o único pirralho. Aí eu acho que eu tava dando muito trabalho, aí o mestre foi e matou meu personagem, assim, tipo, você tocou num negócio, ok, você foi carbonizado. Aí, pô, aí tipo, beleza, ok, tal. Então, tipo, saí assim de fininho, todo triste. Eu tive uma lição disso em 3DT também, e aí eu aprendi que o personagem é efêmero, você não deve se apegar. Isso com 13 anos também. Eu tive a grande eficácia de morrer jogando Pokémon com um jogador. O personagem de Pokémon morreu, não foi o Pokémon que morreu. Eu aprendi o conceito de que se o jogador faz merda, o personagem sofre. Né? Então eu resolvi entrar num lago que estava sendo congelado e eu fiquei preso embaixo do gelo. E aí foi isso. Né? O personagem morreu e eu aprendi que eu tinha que fazer outro. E passei metade da próxima meia hora fazendo um outro. Por sorte que 3D você faz no instante. Praticando desapego, né? E aí é isso. Essa é a história de como eu morri jogando Pokémon em 3DT. Eu, no meu caso, meus pêsames ao personagem. No meu caso, eu tenho um sério problema. Eu me apego a personagens muito rápido, seja NPCs ou os dos jogadores. Eu gosto dos personagens, porque eu também sou escritor, né? Então eu gosto de me apegar ao personagem porque eu me ponho na pele dos personagens que estão ali, seja NPC ou dos jogadores. Eu gosto de imaginar assim, dessa forma, porque eu imagino o que eles fariam, o que os personagens tentariam fazer. Então é um meio meu de eu tentar estar sempre um passo ali próximo ao deles, entendeu? Nunca distante demais, mas também nem tão perto, porque aí não tem graça. Né? Pelo menos ali próximo, algo assim, para dar aquela ritmada a mais. E eu acho que isso é muito legal. E pior ainda mais, quando se tem uma campanha de 9 anos. Aí não tem como você não se apegar a nenhum personagem. Né? E eu acho que isso é muito legal, esse tipo de forma. Mas se você conseguir não se apegar ao seu personagem, não se apegue. Ainda mais se coisas assim como
E aconteceu com o Diogo, aconteceu com você. É massa, assim, né? tem uns sistemas que trazem uma mecânica até pra você aposentar o personagem, né? Então, tipo assim, você chega um ponto que o personagem não tem mais como você aventurar com ele, então ele vira um NPC em determinado momento. Acho que até Vampiro tem isso também. E você faz outro e a vida segue, o personagem segue lá no cenário, como um personagem aposentado. Os que não morrem. Uma recomendação de. Tem alguns jogos que tem um nível de. Vou chamar de taxa de mortalidade, né? Tem alguns jogos que tem uma taxa de mortalidade um pouquinho maior, né, para os personagens. E aí, Call of Cthulhu, por exemplo, né, uma das recomendações Skyfall, por exemplo, o Matheus está comentando aí. Uma das recomendações é que você crie um personagem backup ali com quem o outro personagem se comunica, né? Para que você não, tipo, deixa eu pelo menos ter como encaixar esse cara aqui no restante da história, para não ficar perdido, porque assim é desapego mesmo, assim, a qualquer momento tu vai perder esse personagem. O grande exemplo disso era a caixa original de Dark Sun, né, do cenário de Dark Sun para D&D, que o cenário de Dark Sun, na caixa, na introdução do jogo, na parte de trás do livro, na descrição, já recomendava que você fizesse 3 personagens quando você fosse fazer. Não era só um, eram 3. Então você não constrói uma ficha antes de começar a jogar, você faz 3 e deixa 2 de backup, porque com certeza um vai morrer, ou 2. Então era oficial, tipo, virou piada na época justamente por isso, porque o livro já recomendava que você fizesse 3 personagens antes de jogar. E Dark Sun também é pesado, né? Convenhamos, Dark Sun, ele é brutal. Ele é brutal. Eu nunca joguei, nem narrei Dark Sun. Mas o pouco que eu conheço assim, é aquele negócio que eu leio e falo, cara, maluco, sabe? É pesado, maluco, Dark Sun. Imagina você viver num mundo onde ele foi destruído porque usaram magia demais. Caraca, e não tem magia, é a lei do aço, sabe? E é muito maneiro, eu imagino mais ou menos uma era Mad Max, sabe? Mais ou menos daquela forma brutal ali, misturado com um pouco de Conan, também, só que Conan ainda tem feitiçaria e um pouquinho de tudo mais, mas Dark Sun tem isso. E a magia, se eu não me engano, é rara, né, Diogo? Muito rara, né? É uma mistura de Mad Max, de Duna e toda essa referência de pós-apocalíptico, né? Porque, por exemplo, Tormenta, por exemplo, é pré-apocalíptico, né? A chegada da Tormenta no cenário de Arton é como se fosse um prelúdio do apocalipse. Dark Sun é pós, o apocalipse já aconteceu e agora é o depois. E Skyfall, pelo que o Pedroca fala, Skyfall é durante. Tipo assim, está acontecendo neste momento. As ilhas estão caindo do céu e destruindo os reinos literalmente, e você não sabe quando vai ser a próxima ilha que vai cair. Então é um jogo trágico. Você já joga sabendo que o cenário é esse, é fantasia trágica. Porque é durante o apocalipse. O apocalipse é nos próximos 15 minutos, vai ser no ano que vem ou qualquer coisa do tipo. Então fica essa apreensão, né, do cenário. É massa, eu acho massa explorar essas coisas que fogem só da alta fantasia, por exemplo. Quando tá jogando fantasia, lógico. Vampiro também é um negócio que já é pós, né? O horror pessoal, de você se descobrir enquanto vampiro e tudo mais, enfim, toda essa questão. Eu tenho o vampiro até como outra pegada, porque nem se encaixa, porque o vampiro é literalmente pessoal, cara. A narrativa é literalmente pessoal. E é legal, porque jogando vampiro a gente não é só o mestre que tem a sua narrativa pessoal, né? O jogador também tem a sua própria narrativa pessoal quando ele cria o background, e o mestre, o bom mestre de bom coração, aquele cara legal, usa aquele background que o jogador passa algumas horas escrevendo, tendo ideia. Porque tem muito mestre por aí que ele não usa o background dos jogadores. E, poxa, é sacanagem. Né? Isso é. Principalmente, eu me lembro de uma mesa que eu joguei que escreveu 20 laudas de background. Eu não sei se eu tenho pena do narrador ou se eu tenho pena do personagem, porque no fim das contas aquilo não vai, tipo, só se você for fazer um jogo para ele. Então, meu filho, eu vou jogar só eu e você aqui para poder falar sobre todos os seus problemas. Mas essa questão do background eu até costumo
brincar às vezes. Tem dois tipos de jogadores, né? Aquele que coloca lá o background sem memória. Aham. Não lembro Meus o que pais foram aconteceu. assassinados. E o background, tipo, tem um trauma de infância. São basicamente esses dois tipos de background aí. Ou morreu, ou meus pais morreram, ou eu não lembro mais do meu passado. Mas assim, eu sou do time que eu acho que o background tem que existir, mas ser muito, porque o RPG, a aventura é sobre o que vem no futuro, não é o que sobre o seu personagem já viveu, e sim sobre o que ele vai viver. Então acho que o background tem que ser tipo assim, você vai descrever em 5 linhas quem é o seu personagem, o que ele fez até agora e como ele chegou até aqui. 5 linhas, acho que é um parágrafo sobre isso. Para poder o mestre também ter como utilizar aquilo dentro da mesa, mas o RPG é sobre o futuro, é o que é que vai ser no futuro o seu personagem, o que é que ele vai fazer a partir de agora. E eu sempre tento colocar essa questão de trazer para minha mesa as coisas dos backgrounds. Né? Mês passado eu fiz com que o background de um personagem se encaixasse com o background do outro. Tipo, era um personagem cujos pais estavam sumidos e o outro que tinha sido treinado por um monge nas montanhas. E aí eu consegui interligar que o monge que treinou um dos personagens era o pai sumido do outro, porque tinha um terceiro objetivo. E aí eu crio, nesse esquema que eu fiz com base no que os personagens mandaram para mim de história, eu consegui estar interligando, faz com que você crie motivações para os dois personagens. Né? Você cria agora uma motivação que os dois personagens vão ter mais para frente, para tentar buscar essa pessoa e encontrar respostas. Quem sabe virando um novo gancho de aventura. Maneiro, maneiro. Antes de eu passar a próxima pauta, tem um negócio aqui para falar. É uma ideia maravilhosa. Cadê? Quem disse foi o Lucas. Ele disse o seguinte: background genérico. Desgraça da minha família e agora sou aventureiro. Ponto. Sempre. Exatamente isso. Preencha com uma desgraça, né? E preencha porque você saiu da sua casa. É bem aí o Matheus complementou, né? Quem é que ia ser aventureiro se não tivesse um deixeiro trágico? Tipo, se o cara não teve uma tragédia na família, você vai continuar morando com os pais e virar um fazendeiro. Vai ser um NPC da vila. Repolheiro John, né? Repolheiro John. Exatamente, taverneiro. Você não vai ser um aventureiro, você vai ser o taverneiro da vila e olha lá. Exatamente. Pô, tá tudo feliz na tua casa. Tu tá ganhando dinheiro, tá trabalhando, tá feliz, tá tudo certo. Por que tu vai embora, velho? Fica aí. Verdade, concordo. A Isabela mandou aqui, ó. Anarquista nada, eu sou a ordem. Ok, tá bom. Eu acho que o único BG que você sai do mundo para se aventurar sem ser um passado trágico é em Pokémon, né? Que você completa 10 anos e a sua família é isso mesmo, vai embora rodar o mundo sozinho. Leva isso aqui, aí dá uma Pokéagenda, umas Pokébola e vai fazer a minha pesquisa para mim, que é o caso do professor Carvalho, né? Ele pega um menino de 10 anos e diz, vai lá fazer o meu trabalho para mim. Você vai investigar os Pokémon e trazer os dados para mim. Trabalha para mim, cara. Isso mesmo, isso aí mesmo. Ou fazer igual 90% dos enredos, né? Eu sou um rei, eu sou um nobre, eu sou uma pessoa muito poderosa e quero contratar você, iniciante, para resolver um problema para mim. Um problema grande. Grande. Eu tenho um amigo que quando ele foi fazer o background dele, mas isso lá nos primórdios, quando eu comecei a jogar isso. A gente fez o background todo e tal, né? Aí ele não tinha feito nada, só chegou lá com a ficha aqui, ó, minha ficha. Aí o cara olhou a ficha, o mestre olhou a ficha. Pô, maneiro, cadê teu background? Pô, cara, minha história é simples. Ah, o mestre, beleza, é o quê? Cara, eu estava no meu quarto, abri meus olhos e gritei, tesouros! Aí peguei e fui rodar o mundo. Pois é, motivação, ganhar dinheiro, exatamente. Ganhar dinheiro, tesouro. Aí ele virou mercenário, maluco. O personagem dele foi muito apelão, mano, muito apelão. E a gente jogou aí por um bom tempo até. Foi bem legal, 3DT, que a gente jogou. Aí, o outro comentou ali, o Gui comentou, meus personagens são sempre felizes. Minha mãe tá trabalhando, meu pai também. Aí o Douglas complementou. Mas adianta fazer o background com os pais vivos pra vir o mestre e matá-los no primeiro episódio? Mas assim, foi assim, meio que, tipo, com base nesses vários formatos mais padronizados daí
de jogo que a gente também pensou na questão de fazer um gerador de aventuras, né, Diogo? Tipo, chegou um momento até que a gente, tipo, sei lá, eu assistia um filme ou uma série e a gente já mandava tipo, um pro outro, assim, olha, isso aqui é o tema tal, o plot é tal, o vilão é o modelo tal, tipo, começando a enxergar várias coisas genéricas, né, que se encaixavam dentro de uma formazinha de contação de histórias, né? O gerador de RPG é uma ferramenta que a gente fez no site, no Mesa de RPG, ou você pode ir no RPG4.me, que é assim, a gente reuniu uma gama de coisas que existem em comum nas aventuras, que é um enredo, um tema, um tipo de vilão menor, um tipo de local que você vai visitar, um plot e tudo mais. E, baseado nisso, a gente, praticamente toda história já contada, cinema, televisão, literatura, segue uma espécie de roteiro assim. E a gente pegou as principais clichês dessas histórias e colocou num programa que aí, por exemplo, um mestre que está sem ideias do que mestrar, vai lá no gerador de RPG do site da gente, no Mesa de RPG, clica nele, é de graça, e ele mostra assim, tipo, sua sessão vai ser isso, o tema vai ser terror, o vilão principal vai ser um cientista maluco, a primeira sessão vai ser numa taverna, a segunda vai ser numa caverna, ou então no mar, no oceano, você vai ter que fazer uma missão que é assim, assado. Tá, agora mandou um link aí no chat, é o RPG4.me, e isso é massa porque, assim, nem todo mundo tá pronto para mestrar. Às vezes, não só, o mestre gosta de fazer sua própria aventura, mas às vezes você se engancha numa história, ou então, por exemplo, vem um jogador e quebra a sessão. Você tá seguindo a sua sessão bem direitinho, e os jogadores vão e resolvem tomar um outro rumo. E aí você precisa desenvolver esse outro rumo até voltar para o caminho principal da aventura que você planejou. E de repente você tá sem ideias. Você pode usar o gerador para isso. E outra ideia é também, por exemplo, às vezes o mestre falta. E aí, você tá jogando RPG, o mestre faltou. E agora? A gente quer jogar, vai fazer como? Sem história. Pega um gerador aleatório e constrói. E é massa, porque é uma forma de estimular faz um one-shot aleatório, assim, na hora, seguindo esse roteiro, tipo, completamente aleatório. E é massa que você exercita também um pouco da criatividade. Então, nessas saídas, isso vale para você criar o BG do personagem ou para você criar a história inteira, né? Você se inspira nesse pré-roteiro genérico que é gerado aleatoriamente e você vai construindo as lacunas com o seu cenário, com o que os personagens colocaram na história e tudo mais. Pô, maneiro. E é interessante também que você pode acabar revelando um novo, por exemplo, se o teu mestre faltou e tu usa esse gerador, tu pode acabar descobrindo aí um excelente novo narrador, quem sabe, né? É legal essa experiência. Eu usaria isso. Se eu já não fosse mestre, claro, mas eu usaria. Depois dá uma olhadinha lá, ver como é que é. É bom até para pensar em micro-roteiros de histórias menores e tudo mais. Vou dar uma olhada assim, com certeza. Antes de eu fazer a próxima pauta, aqui, ó, mandaram aqui. Quem foi o Gui? Por isso que tu falou, eu li aqui, eu comecei a rir. Ele mandou essa aqui, ó. É verdade. Vou começar a matar os meus pais. Nos RPG. Caraca, que cruel. Faz isso não. Até porque a ideia dos pais também tá viva. Eu acho que é legal se o mestre não for cruel, né? E até porque, por sinal, já até me apelidaram aqui em casa uma vez, mestre cruel, mas não é o caso. Não sou cruel. Não sou cruel. Sou cruel, amor? Não sou não, gente. Sou não. Mentira. Ó. Cadê? A próxima é a seguinte. Vocês acham que as modestas informações sobre RPG na época inspirou vocês, no caso, inspirou vocês a seguir com a profissão de vocês? E que atualmente, com esse seu projeto, no caso, com mesa de RPG? Com certeza. Assim, não só na época, né? A gente tinha basicamente o principal meio de comunicação de RPG que existia na época era a revista Dragão Brasil, né? Fora ela, teve algumas outras que duraram um pouco tempo, né? A Dragon Slayer, que na verdade a Dragon Slayer foi uma continuação espiritual da Dragão Brasil, mas teve outras pequenas histórias de RPG, outras pequenas revistas que tinham, e pouquíssimos sites, pouquíssimos blogs, pelo menos no começo dos anos 2000, 2010, eram bem poucos mesmo. E eu acho que de 2010 para cá a gente viu crescer muito esses sites de RPG e tudo mais.
Mas, assim, uma coisa que fez com que a gente focasse em transformar o Mesa de RPG num site de notícias feito por jornalistas foi o fato de que, assim, muito site que tem era fã produzindo para fã. Então, você é fã de um sistema, você faz o seu trabalho focado naquilo. Não tem nada errado. Esse é o conceito do blog. É uma pessoa que não tem esse compromisso com a responsabilidade dos fatos, assim, de você ouvir o outro, as coisas que são pilares do jornalismo. Ouvir o outro lado, você questionar algumas coisas, ou fazer uma pesquisa de banco de dados, ou você fazer um texto que não é, como é que se diz, tendencioso para determinado produto que você gosta, digamos assim. Você fazer uma análise mais por fora, né, sem ser muito emocionada. Então, não existe nada errado nisso. Quem tem blog, tem vários, a gente acompanha um monte de blogs, sou amigo do pessoal, conversa no Twitter o dia todo com a galera, com o pessoal do RPG, do Movimento RPG, do RPG Notícias, que inclusive vai estar aqui em breve também. Pois é, tem vários, a gente tem uma lista de galera que a gente acompanha, Mestre Taverneiro, um monte de gente, tipo assim, e é massa, você tá produzindo conteúdo que você gosta, falando sobre o assunto que você curte. E a nossa ideia foi a gente vai fazer isso também, mas só que a gente vai fazer isso enquanto jornalista. A gente vai fazer esse trabalho, vai ter o contato de ouvir as editoras, se tiver uma polêmica, a gente vai ouvir os dois lados, vai colocar, tipo assim, fugindo mais do lance a opinião e focar mais na notícia, no fato, e estar informando as pessoas sobre isso. Então, acho que ajudou muito a gente ter essa ideia de enquanto jornalista, falar sobre RPG com o viés de jornalista mesmo. Ah, legal. E você, Taiguara? Cara, é a mesma pegada, assim. Tipo, quero contribuir de alguma forma. Eu sempre tive muito eu sou muito inquieto de tudo, né? Vida profissional e pessoal, assim, de querer mudança, de querer novidade, de querer, tipo, vou fazer alguma coisa, o que é que eu posso fazer de novo, o que é que eu posso mexer aqui dentro de casa, o que é que eu consigo mudar, enfim. E aí eu sempre tive muito essa ideia de, tipo, pô, eu queria dar alguma contribuição, eu queria fazer algo, né? Eu gosto muito do hobby, é uma coisa que me acompanhou a vida toda, é uma coisa que me fez muito bem, eu sempre fui muito tímido, e isso me ajudou demais na minha vida pessoal, me ajudou a fazer boas amizades, né? E eu pensei muito nesse sentido, de dizer assim, olha, como é que eu faço para contribuir? E aí o que eu tinha para contribuir era porque enfim, trabalho profissionalmente como jornalista e sabia que, tipo, eu não vou ter, eu vou até relembrar aqui, eu acho que em alguma entrevista ou algum artigo do Marcelo Cassaro, não sei se recente ou alguma coisa mais antiga, eu me lembro de já ter lido algo sobre como foi que ele começou, né? E aí, como foi que ele começou a escrever, né, sobre RPG. E aí ele fala que, tipo, ele escrevia e eu amava aquela revistinha Herói, né? Legal. Adorava, tipo, o pouco dinheiro ali que eu deixava de lanchar, né, para poder juntar um dinheirinho ali e conseguir comprar a revista. Então, foi a partir disso, tipo, eu li um artigo dele em que ele fala que, tipo, ele passou a insistir para tentar inserir esses conteúdos, né, na revista Herói, e a partir daí é que os conteúdos de RPG, né, a editora viu a possibilidade, né, de, não, vamos fazer uma tentativa aqui, vamos fazer uma revista, e aí ele procurou o Saladino, né, o Saladino tinha um outro conhecimento ali também, jogaram juntos e tudo mais, trocavam ali mensagens e tudo mais, e aí começaram, né, a escrever, né, alguns artigos, algumas coisas para poder começar a produzir essa primeira revista. Então, eu acho que eu pensava muito nisso, em dizer assim, pô, os caras trabalhavam com isso e eles começaram enxergando qual era a primeira contribuição que eles poderiam dar, né, para aquele jogo, para aquela diversão que eles tanto gostavam. Né? E hoje são o que são e produziram o conteúdo que já produziram, né? Caçaro, acho que não tem nem o que dizer, acho que é o cara que produziu a melhor HQ nacional que eu já li na minha vida, pelo menos, né? Que é o Holy Avenger. E é um cara que está envolvido em todos os melhores projetos, em todos os maiores projetos,
né, do universo do RPG. E aí, a partir... Eu diria que ele é a maior referência nacional, né? É tanto o que pai, ele pai, foi né? o cara ele quem cunhou o termo RPGista. Não existia o termo RPGista, foi ele que botou uma vez na segunda Dragão Brasil, eu acho. Na DB número 2, ele botou lá, alô RPGistas, e não existia esse termo. Então, assim, é o dinossauro do RPG, o caçado dinossauro. Pois é. E agora ele disse que vai botar dinossauros, né, como raças jogáveis para o novo 3D&T, o novo 3D&T. Olha, então, assim, no caso é o Alpha, né? O novo 3D&T Victory. Deve sair Victory, agora em 2022. E aí Alpha eu pensava nisso. E aí eu pensava, tipo, como é que eu consigo dar minha contribuição? E foi assim, tipo, vamos montar um site, né? A gente procurou outras duas pessoas ali que também queriam contribuir, que queriam dar sua ajuda para o hobby e tudo mais, e a gente começou tentando fazer o que a gente podia, né? Nada de tipo, eita, preciso ganhar dinheiro, quero ficar rico, tipo, quero ajudar de alguma forma. E aí foi assim que a gente conseguiu dar a nossa contribuição. E isso tem a ver com muitos caminhos. Assim, a comunidade RPGística aqui, atualmente, é muito unida. Você vê a galera o tempo todo nas redes sociais, no Instagram, no Twitter, no Twitch, e todo mundo se entrando em contato entre si. Tipo, a gente fez o site sem pretensão nenhuma, assim, começando em setembro de 2020. E do nada, assim, a gente foi crescendo organicamente com a galera, com os contatos que a gente ia fazendo, o pessoal que ia seguindo a gente, divulgando nas redes sociais, no Twitter, no Facebook, por incrível que pareça, ainda é uma rede social que o pessoal, pelo menos do RPG, usa muito. E foi graças a esse conteúdo, ao que eu estava citando do pessoal do Academia de Mestres que eu conheci, que era o Jonas, estava aqui ainda agora, ao Mauro também, que a gente fez o suplemento, que eu esqueci até de mostrar, mas cadê? Eu imprimi esse suplemento que a gente fez, que foi esse aqui, ó. Foi o Guia Ilustrado de Ameaças. E é todo um livro de monstros para Tormenta 20. E, tipo assim, todo ilustrado, tudo feito por fã. Tem mais de 50 pessoas envolvidas aqui na lista. O editorial tá gigantesco aqui, só de galera que ajudou. E, assim, o massa é que, tipo, eu acho que isso já entra até um pouco na terceira pauta, né, do RPG nacional. O massa é que, tipo, esse crescimento que a gente teve conhecendo essas pessoas e conversando e tudo mais, fez com que a gente fosse entrando em outros espaços. Então, do mesmo jeito que outras coisas foram surgindo para as outras emissoras, né? Sei lá, o Tormenta foi entrando agora no Roll20. Então, eu conheci galera, a gente produziu esse conteúdo. Hoje em dia, eu também faço conteúdo para o blog da Jambô, assim, ajuda a diagramar umas coisas lá, porque eu comecei fazendo esse conteúdo de fã. Tem galera que estava nessa academia de mestres que começou como fã também escrevendo conteúdo e agora está escrevendo, participou do livro mais recente de contos, do Tormenta. Eu vejo gente sendo chamada para participar de live, de podcast de outras editoras também. Já vi gente escrevendo conteúdo para a revista da Retropunk, que é a Holy Punkers. Então, assim, a comunidade meio que se ajuda. Quando a galera está fazendo um conteúdo de qualidade, de verdade, todo mundo engaja e participa junto. É só você ver, principalmente no Twitter, você vê o quanto a galera compartilha o seu material, o quanto a galera incentiva você. Outra coisa que está muito em alta também, que a gente tem visto nessa comunidade, ilustradores, galera que trabalha fazendo ilustração para RPG, seja de personagem ou seja de fanart. Isso tem chamado muita atenção das editoras e de outras pessoas que estão produzindo conteúdos. Essa história das editoras abrirem os seus sistemas para que qualquer um possa produzir, né? Agora com o Tormenta aqui no Brasil, com a iniciativa T20, mas lá fora a gente já tem o D&D, o DM's Guide, que é para você produzir conteúdo para D&D. Você tem o Storyteller Vault, que é para Vampiro e todos os sistemas de Storyteller, que você é incentivado pela editora a produzir o seu conteúdo e vender utilizando o know-how e a marca deles, tipo assim, uma espécie de franquia, você tendo uma porcentagem de lucro em cima daquilo, e tem incentivado muita gente a não só produzir seu material autoral e publicar por fora no financiamento coletivo, como a gente falou no começo da live, mas também nesses materiais de editoras, né? Então a gente tem visto esse crescimento muito, e isso volta pra gente no mês de RPG. A gente noticia muitas vezes um conteúdo que a gente viu crescer, viu nascer no site, e hoje em dia está produzindo, criou pernas e está andando, crescendo por conta própria. Eu acho massa isso, assim, a gente ter chegado do nada, assim, em 2020. Do nada não, que a gente já acompanhava, já conhecia as pessoas e tal. Mas a gente chegar em setembro de 2020 e agora, onde a gente está em 2022,
entrando em contato, batendo um papo praticamente semanal com a galera que está produzindo os grandes RPGs e RPGs independentes de boas, assim, de você chegar e vamos fazer uma live, ou então de bater um papo no Instagram ou no Twitter, bem de boas, e tá conhecendo essas pessoas, de você saber quem são, dessas pessoas saberem quem é você também. Então, assim, eu tenho visto isso massa, assim, esse crescimento massa mesmo nos últimos anos aqui. Isso é legal, porque, assim, por exemplo, vocês se inspiraram com algo que é da nossa época, né? Por exemplo, Dragão Brasil. Quem é mais novo não tem ideia do que era Dragão Brasil, né? Era a nossa internet, gente. Dragão Brasil era a nossa internet da época. Né? Que tudo que eles traziam de conteúdo estava lá. Que a gente precisava de conteúdo para RPG, estava lá. Independente do cenário, estava lá. Né? A Dragon Slayer também fez isso, como ele falou aí, o que sobrou, né? O espiritual da Dragão Brasil. Né? E outro ponto também que o Taiguara falou, da Herói, da revista Herói. Eu colecionei revista Herói até os anos 2000. Virou 99 para 2000, eu estava colecionando ainda a revista Herói. Eu lembro até hoje, a capa era o Tom Cruise e eles estavam anunciando Missão Impossível 2. Eu lembro até hoje. Era muito legal, cara. Eu tinha todas as heróis com os cavaleiros na capa. Todas elas eu tinha. Era bravo, bem legal. Tem uma... Eu acho que foi um podcast, ou foi um videocast que eu assisti de uma entrevista, que eu não lembro agora se foi o Caçaro, mas enfim, alguém que fez parte da revista Herói. Diz que os caras fizeram um teste. Era o que? Era a editora Trama, é? Eu não lembro qual era. Acho que era Trama. Acho que era ou Trama ou Devi, eu acho que era Trama. Né? Mesmo. Aí mas os caras publicavam. A Herói era Conrado. Eu acho que a trama era pra RPG. Agora não me recordo. Mas enfim, os caras publicavam, né? Publicava a capa da edição número 10 com Cavaleiro do Zodíaco. Aí beleza. Aí publicava, sei lá, tinha 100 mil tiragens. Publicava a capa da edição 11 com qualquer outra coisa. Tinha metade da tiragem. Aí na outra publicava com Cavaleiro do Zodíaco de novo. Tinha o dobro da tiragem. Aí depois tentava. Aí os caras disseram: peraí, bicho, bota só Cavaleiro do Zodíaco nesse negócio, dessa capa, porque é só o que vende. Aí era assim, ó, só voando. Voava da prateleira mesmo, assim. Era maneiro. Essa época aí. Isso vale para qualquer coisa. Nessa mesma época da Herói, eu comprava revista de música para tirar as cifras. Aprender violão e tal. Então, e era o seguinte, a revista de cifra, o Cavaleiros do Zodíaco da revista de cifra era Nirvana. Então você botava a capa do Nirvana e ela ia vender. Mesmo que você pegasse a revista de 30 cifras, só tinha um monte de Nirvana. O resto era de Nirvana. É isso mesmo. Aí depois mudou, né? Depois mudou. Ficou um maior tempão. Qualquer revista que você pegava de cifra tinha Legião Urbana. Tinha muita revista de cifras assim. Eu tentei me aventurar também nesse mundo aí dos bardos, mas não é pra mim. Não dá pra mim. Né? E só pra eu resumir aqui, eu fazer a próxima, é que tudo isso aí começou algo sem interesse, né? Sem interesse de ganhar fama, vamos dizer assim. E é uma coisa que tá rendendo pra vocês. Eu acho isso muito incrível e parabéns pra vocês desde já, porque eu acho que quando a gente inicia algo sem desejar um retorno, né, simplesmente por não haver ambição naquilo, né, no caso de forma monetária, por exemplo, ou então sucesso, querer aparecer, algo assim, eu acho que quando você é mais modesto, você ganha muito mais, né, e isso vale muito a pena. Vocês são praticamente a prova disso. Vocês começaram aí e tal, de forma discreta. E, poxa, o site de vocês é muito bom, as informações de vocês são ótimas, sinceramente. Outro dia eu me passei ali, fiquei um bom tempo olhando o site de vocês ali. Poxa, as informações eu achei bem legal, né? E eu acho que quando você coloca um conteúdo ali e chama a atenção de quem está procurando alguma coisa, pô, já vale muito mais do que 1 bilhão de pessoas, vamos dizer assim, sei lá, batendo nas tuas costas, apertando nas tuas mãos, ali simplesmente sem saber do que se trata o conteúdo, né? Eu acho que quando a gente trabalha de fã para fã, vamos dizer assim, que nós somos literalmente fãs de RPG, né? Quando a gente trabalha de fã para fã, o retorno é muito mais gostoso. O retorno tem um sabor ali, né? É diferente de você trabalhar, por exemplo,
por exemplo, não sei se eu estou falando besteira, mas, por exemplo, trabalhar para um jornal. Você faz ali porque aquilo ali é o seu trabalho e tal, mas não é aquilo que você gosta de fato. Né? Você gosta de procurar notícias e tudo mais, mas o seu hobby, o hobby de vocês, no caso, é o RPG. Então, eu tenho certeza que vocês vão muito mais engajados quando é algo referente a RPG do que quando é realmente alguma outra matéria e tal. Eu tô enganado quanto a isso? Não. Diogo, ele vai atrás e tipo, lê relatórios internacionais ali de dados, enfim, faz basicamente uma análise de estatísticas ali, planilhas para produzir conteúdo às vezes aí. É porque eu acho que no jornalismo geral a gente meio que não tem acesso, a gente produz um conteúdo para milhares de pessoas, centenas de pessoas no estado, no país, e você não sabe quem são aquelas pessoas. No RPG, como é uma comunidade mais fechadinha, você tem um bate-papo direto com aquela pessoa que está lendo seu conteúdo. Então você produz e a pessoa já está lendo seu conteúdo, já fala com você, já responde no seu Instagram, tipo, você tem aquele contato mais próximo. Querendo ou não, ganha mais intimidade com o público. Isso, exatamente. É legal, exatamente. Cara, é muito maneiro. E caiu alguma coisa lá no quarto. E bom, agora eu vou fazer a próxima, que é a seguinte. Essa aqui é braba. Essa é legal pra caramba. Falem do Mesa RPG. É o momento. Façam sua propaganda. Fiquem à vontade. Cara, começa aí, agora falando bem rapidamente assim, né? A gente já falou bastante sobre o que é que nos incentivou a iniciar esse projeto, mas acho que um ponto chave, né, que você citou aí é essa questão de estar ali próximo da comunidade, né? De tipo uma coisa que a gente nunca imaginou, né? Pelo menos eu criança ali, com adolescente, enfim, começando a brincar com isso, eu nunca imaginei que eu poderia estar próximo de pessoas que são ídolos para mim e tudo mais, ou que eu poderia em algum momento ter contato com essas pessoas. Enfim, é estranho isso de certa forma. Você vê esses caras compartilhando o conteúdo que você produziu, né? Você vê essa galera, as editoras, muitas vezes ali fazendo um contato ou às vezes mandando algum material, ó, dá uma lida nesse material, enfim. Tipo, é uma coisa bem tipo, que a gente não imaginava, que eu não esperava, nem esperava que fosse tão cedo, né? E quando a gente começou, a gente ficava muito naquela de, putz, a gente vai botar a mão na massa aqui, vai produzir, sei lá, uns 2 artigos por dia e vamos escrever uns conteúdos aqui sobre, tipo, de todo tipo, como é que joga, como é que a gente pode ajudar um iniciante, como é que a gente pode ajudar alguém a mestrar e tudo mais. No fim das contas, a gente conseguiu fazer ainda muita coisa, né? Acho que ao longo desse um ano e pouquinho só, a gente tem muita coisa nesse sentido também aí já produzida, mas dá um puta de um trabalho para escrever, porque muita gente vai ali no copia e cola, muita gente, enfim, a gente não faz isso, né? Tudo que a gente produz é autoral, é da cabeça da gente, é com pesquisa da gente, é com entrevista que a gente fez, é com leitura que a gente fez. Assim, dá trabalho, dá muito trabalho, né? A gente faz ali nas horas vagas, né? A gente faz ali entre os dias de jogos também e tudo mais, e de família, esposa, etc. Enfim, é muito nisso, é dizer assim, olha, aqui é de fã para fã, de fã para fã mesmo, assim, no fim das contas. É de quem joga fazendo o melhor que a gente pode para oferecer informações para quem está ali buscando, porque eu acho que, né, tanto eu quanto o Diogo, a gente sabe o quanto na nossa época era difícil, né, obter qualquer informação de jogo, de sistema, de cenário e tudo mais. Né? Então, sempre que a gente pode dar alguma informação de volta, ajudar de alguma forma, às vezes até o povo pergunta, né, em grupos, não necessariamente tipo, beleza, tem um site lá, no Google você encontra muita coisa, mas muita gente tipo, pergunta em grupo e a gente ajuda ali, ó, tal, tem isso aqui, a gente já escreveu sobre isso aqui, ou dá uma lida nesse review aqui, enfim. É muito legal poder dar essa contribuição. E aí, antes do Diogo, calma aí, Diogo, rapidinho, antes de eu falar, é uma coisa.
Ó, te deduraram aqui, Taiguara. Te deduraram aqui, ó. Cadê? Denúncia, Denúncia, momento denúncia. Ó, momento denúncia. Taiguara não pode ver uma mesa aberta que quer entrar. Cara, mas é assim mesmo, cara. Isso é verdade, bicho. Eu tenho um problema porque assim, sempre que eu quero jogar, eu quero aproveitar os mínimos momentos aqui. São horas contadas de lazer que eu tenho durante a semana e eu quero me divertir. E aí, quando chega a hora, meu amigo, tá, vou fazer, tipo, eu chego em cima da hora, chego, tipo, tô jantando aqui na frente do computador, enfim, é bem complicado mesmo. Tipo, eu cheguei em casa 10 minutos antes da gente começar a conversar aqui. Então, Caraca, Taiguara, e aí eu coisa ia tento falar, sempre filho. aproveitar cada minuto que eu posso mesmo, porque tem que A ser vida é assim mesmo. corrida, né? É. Mas é, cara. E, Pode falar, Diogo. e com relação ao mês da RPG, é isso, é de fã para fã, produzindo conteúdo, a gente, como ele disse, Taiguara disse, é autoral, é a gente que faz das nossas ideias, do que a gente lê, do que a gente pesquisa, e assim, que se você quer procurar conteúdo sobre RPG de mesa no Brasil e no mundo, assim, a gente tenta trazer um balanço do que está mais importante lá fora rolando, e a gente noticia isso aqui no Brasil, né, como está o cenário lá fora, não só de RPG de mesa, mas também das adaptações, que hoje em dia virou um multiverso, então os filmes de D&D, os jogos do Critical Role, jogo de tabuleiro baseado em vampiro, sei lá, a gente traz essas notícias, mas também com foco no RPG nacional. Eu acho que um grande trabalho que a gente tem feito com a parceria do cara do Lucas Malk, que a gente citou, que é o homem dos RPG, do financiamento coletivo, depois vale até uma live com ele também, eu posso te passar o contato. Interessante. Por favor. Que é o balanço do que está sendo feito de RPG, de financiamento coletivo de RPG no Brasil agora. Então, assim, quem está abrindo um financiamento para publicar livro, ou para publicar suplemento, ou para publicar card game e tudo mais, a gente tenta focar e tenta ficar por dentro e trazer nem que seja um resumo do que é isso. Porque quem vai apoiar, às vezes não quer ler a página inteira do financiamento, quer saber do que se trata o jogo, quanto custa o apoio mais barato, o que é que vem nesse apoio, e qual é o prazo. Então a gente tenta fazer um resumo disso aí, mostra algumas imagens do livro e a galera entra já sabendo que se for apoiar vai conseguir aquilo. Então um grande foco que a gente tem feito é isso, no RPG do autoral, né, nas produções de financiamento coletivo. Quando a gente recebe material de alguma editora ou quando a gente compra pra gente mesmo, que a gente consome RPG, né, eu comprei o Tormenta, comprei o Vampiro, ganhei, na verdade, presente de aniversário, o Vampiro, mas Legal, assim, parabéns. a gente faz um unboxing, a gente faz um review, tá no nosso canal no YouTube, então a gente tem no YouTube reviews de jogos que a gente já mandaram PDF. Às vezes um autor manda um PDF pra gente, ou o cara disponibiliza de graça. Eu sou autor, meu livro tá de graça. Se você quiser lá baixar, você baixa. Às vezes a gente vai lá, baixa esse livro, conhece e faz um review pra galera disponibilizar. Então a gente tem esse conteúdo também não só no site, mas no YouTube. Quem quiser conhecer é só ir lá no YouTube e pesquisar por Mesa de RPG, youtube.com/mesa de RPG. O site é o mesadrpg.com.br e a gente tá em todas as redes sociais, Twitter, Facebook, Instagram, tudo com @mesadrpg, para encontrar a gente, bater papo. E como o Taiguara disse, às vezes o pessoal vem tirar dúvida com a gente com uma coisa que a gente publicou. Tipo, vez ou outra chega uma mensagem no inbox aqui, tipo, tô procurando mesa, como é que eu faço? Aí eu vou e digo, ó, faz o seguinte, cara, tem esses grupos aqui no Discord que o pessoal faz mesa no estilo de guilda, ou então entra nesses grupos aqui no Facebook que o pessoal tá sempre montando mesa por lá. Tipo, responder dúvidas que não são relativas ao site em si, mas que são de comunidade, né? O cara, outra vez o cara veio perguntar qual era o preço de Ordem Paranormal, então, tipo, não sou eu que tô fazendo o jogo, mas como eu noticiei, eu digo, ó, tá custando esse valor, tu compra nesse site. Aí manda o link da notícia, manda o link do site. E o cara, enfim, vai a partir disso aí. A nossa ideia é prestar serviço para o fã, trazendo informação, trazendo notícia, trazendo review, ferramentas, como é o caso do Gerador de Aventuras. A nossa ideia é expandir. E a gente pretende, em 2022, explorar mais isso, né? Não só a parte do noticiar, mas também a parte de trazer ferramentas, de trazer bate-papos como esse, né? Fazer lives, fazer entrevistas, podcasts ou qualquer coisa do tipo, que tragam os produtores de conteúdo de RPG para bater um papo, para conversar com os fãs e ter esse diálogo, para criar essa intimidade com os fãs também, né? E que é massa, tipo, eu acho que é uma coisa que é legal do RPG, o autor ser acessível, você conseguir entrar em contato com o cara que criou o jogo que você joga e ouvir dele qual é a explicação para alguma coisa.
E acho que a gente quer bastante explorar isso em 2022. Então, quem quiser ficar ligado nessas coisas, só acompanhar a gente aí, é só seguir @mesa de RPG em todo canto e mesadrpg.com.br no site mesmo. Maneiro, cara. Legal. Ou vai no Instagram e manda lá direto lá no. Manda no direct dele lá que eles vão te responder, com certeza. Eles foram ótimos comigo. Eu mal mandei a mensagem, já me responderam. Foi até mais rápido do que eu pensei. E foi bem legal trocar ideia com eles, com certeza. Está sendo maravilhoso essa live. Embora tenha acontecido alguns probleminhas técnicos, mas já foi resolvido. A internet agora está tipo. Né? E eu acho muito legal, cara, essa iniciativa de vocês, que é como eu tinha falado, vocês também disseram, né? Que é uma coisa de fã para fã. Não tem essa de, não, eu sou profissional, eu sou formado, não sei o quê. Não, cara, você é fã do mesmo jeito. Você também consome RPG, você gosta de criar RPG, entendeu? Você não é diferente de mim, que sou um fã de RPG também, por exemplo. Né? Todos nós somos fãs, sim. É como diz uma coisa, um ditado que uma vez eu ouvi um professor falar, que ele diz o seguinte, que na escola da vida nós somos eternos alunos, e isso é uma verdade incontestável. Né? Então a gente, no RPG, nós sempre vamos ser fã. Sempre vamos ser fã de alguma coisa. Mesmo que a gente crie alguma coisa, ele vem inspirado de alguma coisa, né? Então a gente sempre é fã. Não é propriamente original, porque vem de inspiração de alguma outra coisa, mas é sempre bom a gente estar antenado com isso, ter toda essa intimidade aí, né, com o fã, com a pessoa que está seguindo, que está querendo tirar uma curiosidade, como você já fez contigo, né, Diogo, você acabou de falar. E é bom a gente estar sempre antenado, sim, e o melhor de tudo, ser aquele cara tranquilo e saber o que está falando também, porque, sabe, ser estressado e sair falando qualquer coisa é melhor nem falar. É complicado, né? E, ó, a última é a seguinte. O Foca quer saber. Cadê? Para vocês, o que falta para o cenário RPGístico brasileiro estourar essa bolha, gente? O que vocês acham? Eu acho que falta só o pessoal de fora divulgar mais, porque estourar aqui dentro do país já estourou. E os exemplos são justamente o que a gente estava citando no começo da live. Tormenta 20 entrando para o 20 como top 10 de sistemas no mundo inteiro e ganhando de RPGs grandes como Star Wars. Então, isso aí. Em nono. Eu acho que essa foi a virada de chave. A gente está no aguardo agora da análise do quarto semestre, né, que não foi divulgado ainda pelo Roll20, para a gente ver se continua subindo. Mas todo o ano de 2020 e 2021, a Tormenta só veio subir nesse top. Não só Tormenta, mas 3D&T, que também é da Jambô, tem subido bastante. Skyfall RPG, que surgiu do nada, já estreou na posição número 50. Então, assim, do zero já estreou em 50. Old Dragon também. Old Dragon também, que vai sair uma versão nova esse ano. Então, eu acho que a virada da chave... Porque Terra Devastada aparece também. Terra Devastada, isso. Isso. E, assim, eu acho que aqui no Brasil já estourou. O grande exemplo é o Tormenta, que foi o segundo maior financiamento coletivo do Brasil, na época. Depois veio o Nerdcast RPG e superou Tormenta, então outro assunto relacionado a RPG, virou o top 1. E em seguida, Ordem Paranormal do Selbit, que tirou Nerdcast. Então, ou seja, 3 RPGs seguidos batendo recorde de financiamento. E quando a gente fala recorde de financiamento, não é 50 mil reais, 60 mil reais. É a galera que queria pegar 80 mil e conseguiu pegar 1 milhão, 2 milhões, 8 milhões, como foi o caso do Selbit, para fazer um negócio de RPG. Então, assim, eu acho que aqui no Brasil já explodiu. Já, o RPG nunca morreu, como disseram, e agora está cada vez mais em alta. O grande exemplo, esses sistemas que eu falei grandes, e os RPGs independentes também, que são os exemplos de financiamento coletivo. Né? Então, existem vários financiamentos coletivos de RPGs autorais. Acho que as facilidades que existem hoje em dia para você publicar seu próprio conteúdo, que faz com que exista isso, né? Essa alta criatividade e galera fazendo seu próprio RPG local. E eu acho que o que falta é só o pessoal lá de fora tirar um pouco o olhar de D&D e virar para o que o resto do mundo está fazendo. Porque o resto do mundo está fazendo RPG de qualidade. Tá entendendo assim? Tipo, não que D&D não seja de qualidade, lógico que tanto que a Hasbro, que é a dona de D&D, a gigante dos brinquedos, publica brinquedo de tudo quanto é tipo.
mas nos últimos 3 anos, o que tem segurado a maior parte da grana que entra para Hasbro é D&D e Magic. Então, não tô tirando. O cara falou ali, perguntando se D&D 3.5 é muito jogado. Sim, tá no top 10 ainda. O primeiro é quinta edição, eu acho que D&D 3.5 ainda aparece entre o top 5. Mas ainda tem Vampiro, tem Pathfinder e eu acho que Call of Cthulhu, muito jogado nessa lista. Na verdade, aparece 3.0 e 3.5, os dois juntos. Isso. Aparece ainda. Eu mesmo narro 3.5 até hoje. São 9 horas de campanha e 3.5. Eu jogava até um dia desse. Até um dia desse eu ainda estava jogando 3.5. É bom. Então, só que o problema é só que eu e alguns amigos são tão combeiros que, tipo, não tinha mestre que aguentasse. Aí ficava complicado para jogar. Mas assim, só complementando aí também o que o Diogo falou, né? Tem isso, né? A Hasbro, basicamente a Wizards com cartinha e dadinho tá sendo, né, o maior ganha-pão da maior indústria de uma das maiores indústrias de jogos do mundo. E aqui no Brasil são esses financiamentos milionários, né, que estão rolando. Eu acho que um ponto muito, tipo, entre a galera que, porque é raiz, não é raiz, porque assim você está jogando certo, assim você está jogando errado. Tem, enfim, essas discussões bobas aí, meio que não colaboram tanto, porque você tem aí um cara como, por exemplo, o Selbit, que traz, né, só em uma live dele, o cara traz 100 mil pessoas que estão começando a conhecer, ou estão, enfim, se interessando mais pelo hobby por causa do cara. Né? Então, isso tem que ser elogiado, isso tem que ser feito. Né? O Pedroca, por exemplo, é um cara que está sempre convidando pessoas fora do circuito, pessoas que nunca jogaram, ou pessoas que já tiveram uma experiência em algum momento, e diz, alguém quer jogar comigo e tal, não sei o quê. Né? Esses influenciadores, para ver, né, fazer com que essa bolha vá se rompendo cada vez mais. Então, assim, não vai deixar de ser um hobby nichado, né? É um hobby nichado, não vai virar mainstream, de repente as pessoas vão parar de jogar videogame, vão largar seu PS5 para jogar só RPG ali. Mas o nicho, cada vez mais, ele está sendo uma parte do que a gente chama, por exemplo, do conteúdo transmídia, né? Então, ao mesmo tempo em que uma série, e aí eu vou dar claramente o exemplo da Amazon, ao mesmo tempo em que uma série está sendo produzida para a Amazon, ela é baseada em um livro e ao mesmo tempo ela produz um conteúdo também de RPG. Né? Todos, se você for analisar, e a gente percebeu isso muito claramente lá fora, isso ainda não é aqui no Brasil, mas a gente vai perceber muito essa tendência, eu diria que é uma tendência clara para os próximos anos, né? Lá fora, todo filme e toda série já sai com um produto, né, de RPG, ou de card game, ou de tabuleiro, ou os três juntos. Né? Então, já faz parte, tipo, as empresas já pensam num produto que ele é filme, ou série, enfim, é o livro, é o quadrinho, é o action figure lá, os bonecos para você colecionar, para, enfim, outras coisas, brinquedos em geral, e também junto os card games, os jogos de tabuleiro e os jogos de RPG. Isso é padrão já na indústria. Todo jogo lá fora, todo filme, toda produção, toda franquia já sai com esse formato. Não escapa uma. Se você for pensar, todo lançamento, a Marvel, pelo menos, por exemplo, tudo sai assim. Star Wars, tudo sai assim também, nesse formato. Até Resident Evil, um dia desse, lançou um board game também, porque tinha filme novo saindo, enfim. Então, assim, o novo padrão, tem que lançar um board game, um RPG, um card game, junto com qualquer outro produto que você vai lançar. Nessa rapidinho, Diego, nessa de vários lançamentos ao mesmo tempo, a Dungeons e a Wizards, no caso, assim que estourou Stranger Things, na época, ela lançou uma caixinha com o boneco do como é que é o nome do monstro, cara? Do Demogorgon,
com a historinha do menino que desapareceu ali. Cara, eles não jogam pra perder em nada, cara. Na boa, eu achei genial. Eu até encontrei outro dia, mas tava salgado. Nossa senhora, parecia que tinha jogado 20 quilos de sal numa água ali, sabe? Tava salgado. Mas... E um ponto que falta, né, também, óbvio, para popularizar, de certa forma, que as empresas lá fora, eu acho que já tem essa percepção, é porque aqui rola muita pirataria, mas assim, lá fora as empresas já têm a percepção de que a versão digital, você cobra uma mixaria por aquilo ali, porque vai ser pirateada de alguma forma, enfim, então os caras cobram uma mixaria. E a versão física tem que ser uma coisa primorosa, tem que ser uma coisa linda, atenção, né? Que é para chamar a atenção, que é para o colecionador, que é para o cara, para, enfim, incentivar a comunidade a querer comprar aquilo ali. O fã, né, ele vai comprar independente daquilo ali. Então tem que ser um material de muita qualidade. E a galera tem que fazer com que a versão digital de qualquer coisa que você produza, ela se alastre. Aquilo ali é um material que é para ser popular mesmo, é para ser divulgado, é para alcançar o máximo de pessoas possíveis. Então falta um pouquinho disso, né? Deixar os valores um pouco mais acessíveis, né, para a população, porque se a gente for pensar aqui, por exemplo, para você jogar D&D aqui no Brasil, você vai ter que gastar R$500, 300 não, reais. Mas não é só com D&D não, o Taiguara. Eu fui ver outro jogo, o Duna RPG. Caraca, o livro, 430 e cacetada. O que é isso, cara? Não dou isso no livro. Eu não dou 400 e pouco no livro. É muito caro, né? Pois é, e eu acho que é isso, tipo assim, o digital ser mais barato, a preço, porque assim, como tem isso, o povo vai piratear todo jeito, então qualquer dinheiro que você tira em cima é lucro. E você usa ele como a porta de entrada, como o panfleto, para que a galera se interesse e compre o original, o impresso e tudo mais. E a gente tem visto, pelo menos eu acho que aqui são poucas as editoras que trabalham com isso. Eu acho que eu já vi a Jambô fazendo, já vi a New Order fazendo também, e o pessoal da Retropunk, que eu acho que são as três maiores, pelo menos. Então, por exemplo, o Tormenta 20, você tem um livro digital, custa R$50, aí você tem só o livro mesmo, que é na casa dos 180, que eu acho que é o preço dos RPGs todos aqui, é nessa média, né? O livro D&D é 179, Tormenta 20 é 180, Vampira é 175, é sempre nessa faixa. E tem a versão de luxo, aí vem tudo, vem caixa, vem dado, vem carta, vem mapa, vem escudo do mestre rígido, a própria caixa exclusiva e tudo mais. Então eu tenho visto algumas editoras que já estão começando a pensar por esse caminho, né, de fazer essa distribuição. Mas não são todas, e não são todos os sistemas. Então eu acho que já está explodido aqui. Desde 2016, eu acho que o Stranger Things e o Critical Role existindo nessa mesma época impulsionou esse RPG de 2016 para cá, a volta da Dragão Brasil também, e essa onda das lives agora por conta da pandemia, dos RPGs online por conta da pandemia, explodiu. O que falta para ganhar mais força é talvez tentar conseguir esse espaço mais lá fora, que eu acho que vai começar agora, porque querendo ou não, quando o Tormenta entra nos grandes, tipo assim, entra como se fosse a terceira via para competir com D&D e Pathfinder, por exemplo, lá fora, faz com que volte o olhar dessa galera lá de fora para os RPGs daqui, querendo ou não, porque a galera ali tá produzindo um negócio massa, vamos ver quem são as outras pessoas que estão fazendo isso. Um grande exemplo disso é o Diogo Nogueira, não o cantor, o outro. Eu ia falar isso agora. É o meu xará. Ele escreveu uma aventura para OSR, né, que é o Old School, é o movimento Old School, e essa aventura ganhou um N, que é o maior prêmio de RPG do Brasil, do mundo, né, um N 2021. Ele ganhou um prêmio de melhor aventura e melhor design de aventura com essa aventura que ele fez. É um cara daqui. Agora, infelizmente, a aventura só existe em inglês, porque ele não viu essa entrada do OSR em português. Então ele escreveu tudo em inglês. Mas eu acho que 2020 para frente tem tudo para que os RPGs nacionais ganhem esse funcionamento. Só voltando como exemplo, o Tormenta chegando no Roll20 como conteúdo oficial, e o que Taiguara citou, né, o Kalimba chegando a ter um Kickstarter e aparecendo em grandes sites de notícias de RPG internacional,
tá fazendo com que, querendo ou não, o pessoal de lá comece a voltar os olhos para cá. Eu não duvido nada que mais para frente a gente tenha versões em inglês de Tormenta, de Ordem Paranormal, porque, querendo ou não, não é qualquer pessoa, não é fácil juntar 100 mil pessoas, um Maracanã inteiro de gente, para estar assistindo 6 pessoas jogando RPG online. Então, assim, é um feito. E o Nerdcast RPG também, né, as coisas do Nerdcast RPG do Jovem Nerd, tem também trazido isso. Eu penso que talvez eles vão explorar esse cenário de Cthulhu e talvez fazer um livro de RPG de Cthulhu e tudo mais nacional. Eu acho que tem esses são os projetos que eu penso que tá mostrando a potência do RPG brasileiro atualmente. Maneiro, cara. Eu concordo contigo, cara. Só que eu acho assim que o brasileiro em si, o RPGista brasileiro, ele não é tão unido. Ele não é tão unido na questão de, por exemplo, divulgar muito o RPG nacional, né? Porque a gente sabe que tem aqueles grupos que, por exemplo, chega alguém de outro grupo, pô, eu tô querendo montar uma mesa. Aí perguntam, mesa? Poxa, eu tô dentro. De quê? Aí o mestre fala, pô, quero montar uma mesa de Tormenta. Alguns automaticamente já vira cara e fala que não joga Tormenta. Né? E isso é até recorrente. Mas nessa questão de união para o coletivo, né? Para ajudar a fazer livro ganhar aí e tal, eu acho isso muito legal. Só que eu acho que falta divulgar um pouco mais o RPG, para ele deixar de ser apenas um nicho e se tornar o que ele é, de fato, um grande evento, né? Um grande evento social. E é pessoal, é com os amigos, eu acho que nada melhor do que isso para você, sabe, ficar mais calmo, ficar mais tranquilo, ter aquela sua válvula de escape, você jogar aquela aventura, né, que, poxa, te tira um pouco do mundo real e faz você viajar ali pela fantasia. Eu acho que é muito legal, porque isso acaba dando sentido não somente pro personagem, mas pro jogador também, porque ele acaba tendo um objetivo, né, e ao longo da semana ele vai pensando no que ele vai fazer e tudo mais. Então, acho que vale muito a pena, sim, fazer isso. Então, para dar um pouco mais de valor, gente, a gente tem que dar um pouquinho mais de valor aí pro RPG nacional. Né? Não existe somente D&D, não existe somente Pathfinder, não existe somente outros que são ligados à Europa. Como é que é a Europa? Eurocentrismo europeu. O eurocentrismo europeu. Não tem só esses, tem esse próprio aí que eles falaram dos africanos e tal, que é uma pegada muito legal também, diferente. Né? Se eu não me engano, eu não lembro, mas tem um que usa Jenga, se eu não estou enganado, durante o jogo. Eu não lembro qual é desses dois. Para quem não lembra o que é Jenga, ou sabe o que é Jenga, é aquela coluna que tu vai tirando os pedacinhos lá e impedir tem um RPG que é assim, né? Tem um sistema que é baseado nisso. Mas eu não lembro qual é. Eu não lembro qual é agora. Mas tem, gente. Então, se a gente procurar, tem. Vale muito a pena fazer esse tipo de coisa. A gente tem que dar valor ao que tem. O que é nosso. E aí, porque assim a gente cresce muito mais. Cabe à comunidade fazer. A gente está fazendo o nosso trabalho, divulgando coisas de RPG, mas você também trazendo o pessoal para as lives. Estou tentando. Cabe aos fãs se tocarem, né? Uma coisa que deixar esse mito do viralatismo, de achar que só o que é feito lá fora é que presta, e mais ainda, é uma coisa que eu vi no Twitter essa semana. O cara fala, eu nunca ouvi falar de uma pessoa reclamar que estava jogando Uno, e aí para poder jogar dominó teve que aprender uma regra nova. Simplesmente o cara vai lá, pega o dominó e aprende. Então isso vale para RPG. Tipo, se você tá cansado de jogar, fica com preguiça de jogar porque tem que aprender um outro sistema, é outro jogo, tipo, é outra forma diferente de você se divertir. É você trocar um baralho pelo Uno, é você trocar o Uno pelo War, é você trocar o War por detetive. Você tem que aprender regras novas. Então é uma forma diferente de você se divertir. E tem muito RPG massa sendo feito por aí, com muitas regras legais. Vão atrás, conheçam e divulguem, compartilhem. Converse com os autores, eles são acessíveis em todo lugar. Então, tipo, é massa. Quando você faz parte disso, quando você conversa com a galera, é muito bom. E a gente tá fazendo nossa parte aí no mês de RPG, né? Divulgando essa galera. Cabe agora também aos jogadores e leitores e, enfim, mestres compartilharem também. Legal. Tem alguma coisa a falar, Taiguara? Não, cara, tranquilo. Só te agradecer aí pelo convite, porque realmente muito bom debater esse papo com vocês. Enfim, eu tô ali, passo
passo uma parte do meu dia ali com o Diogo, mas não com a oportunidade de conversar tanto sobre isso. Às vezes a gente não tem mais nem como se encontrar ali para confraternizar e tomar uma cerveja e coisas do tipo, então acaba que não tem nenhum uma oportunidade de bater um papo a mais assim por tanto tempo, né, sobre isso, mas é isso, assim, acho que a ideia é isso, é contribuir da melhor forma que a gente puder, né, se divertir, enfim, jogar o máximo de mesas que a gente puder jogar, né, sendo exposto aí pelos amiguinhos, porque eu tenho mesa 3 vezes por semana. Então, assim, é legal. A ideia do mês de RPG é essa, né? É a gente poder dar essa contribuição. E a gente tem diversos projetos, né? Não sei se a gente vai conseguir implantar esse ano, mas a gente tem diversos outros projetos que a gente quer tentar tocar também, né, de forma a dar outras contribuições aí com a comunidade. Legal, cara. Eu é que tenho que agradecer a vocês por disponibilizar novamente tempo aí de vocês. Nossa vida é corrida, nossa vida adulta é corrida, né? A gente tem que fazer o melhor para também conseguir conciliar tudo, é um pouco complicado, ainda mais vocês que trabalham, tem a página, também são jogadores de RPG, mestres também, então a gente tem que saber dosar tudo de forma certinha. Agradeço de verdade você, Diogo, a você, Taiguara, a você que estava aqui até agora com a gente, e muito obrigado por tudo. Cada um de vocês, não esquece de me mandar o perfil lá, os perfis que você tinha mencionado. E, gente, quer saber uma informação legal, que está sempre por dentro de novidade, vai lá no Mesa de RPG, vale muito a pena. E, cara, eu gostei demais de tudo que eu vi ali. Até joguei algumas coisas ali no dia, no meu Foca no Café. Então, valeu muito ter vocês dois aqui. Vocês são pessoas maravilhosas, o papo fluiu de forma bem rápida. E, novamente, peço aqui desculpa pela queda aí consecutiva da internet, tá? Espero que numa próxima, se vocês aceitarem, logicamente, que tudo corra muito melhor do que correu agora. E espero que você também que viu tenha gostado muito. Boa noite, Diogo. Boa noite, Taiguara. Boa noite vocês. Valeu, cara. Palavras finais? Valeu, não. gente. Não, é só agradecer também da minha parte que faltou. Muito obrigado a todo mundo que acompanhou a gente, o pessoal que estava assistindo a minha mesa. Então, eu não cobrei a eles, não disse que tinha que assistir, senão não ia ganhar ponto de ação, mas eu também não vou dar não, né? Se viram aí. Obrigado por ter assistido, valeu pela audiência, para os galera da minha mesa e para quem é de fora, massa por conhecer nosso trabalho. Segue a gente, como eu falei, nas redes sociais, @mesa-de-RPG, só aqui no Instagram, que é o @mesa-de-RPG_, mas se você botar mesa de RPG, você acha. E o site é muito fácil de decorar, mesadrpg.com.br. Essa é muito simples, vai lá e encontra conosco. E pode bater papo, se tiver dúvida, manda para nós. O meu pessoal é @realdiogo. Então, se você for lá no Mesa de RPG, vai achar também. Qualquer coisa, manda para nós a pergunta que a gente tira a dúvida na medida do possível. E vamos continuando 2022 com vários projetos aqui, mais bate-papos como esse com você, aqui também no YouTube, no Twitter, quem sabe no Twitch, quem sabe no dia. E vamos embora. Convida a gente depois para outros papos mais focados em outros assuntos, conforme a gente vai. O que a gente for trazendo de novidade para esse ano, pode chamar que a gente vem falar. Demorou, é só você falar, tem novidade, vamos fazer live, vamos fazer uma live, não tem problema nenhum. Tudo certo. Mas, te deduraram aqui também. Denúncia. Te deduraram aqui também, Cadê? Caramba, sumiu. Não, achei. Disse a Isabela. Cobrou sim, 2.000 XP. Aí eu vou fazer outra denúncia que ela já está aí exagerando porque a gente joga em avanço pro Marco, nem é pro XP, o nível sobe conforme a aventura avança. Ou seja, os dois falam de uma lavada. Mandou o caô e ainda mandou errado. Porra, cara, pensou direito. Já tá rolando negociação de item mágico aí, hein? Vou querer também. Querer também aí. Já estou saindo dessa. Divulguem aí. Gente, abraço pra vocês. Boa noite. Valeu, meu irmão. Tudo de bom, gente. Boa noite pra vocês. Boa noite. Muitos 20 para todo mundo. Valeu, com certeza.